Outra maneira de você formar a imagem é utilizando a equação de Gauss, tá? O que a equação de Gauss diz? A equação de Gauss diz que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P. E o que é P? P é a distância do objeto até o espelho. Mais 1 sobre P'. E o que é P'? P' é a distância da imagem até o espelho. É a distância da imagem até o espelho. Mas para você construir essa imagem usando essa equação, você vai ter que identificar, sempre desenhar o espelho dessa forma, tá? Você sempre vai botar o objeto desse lado. E aí esse lado aqui você vai chamar de positivo. E esse outro aqui de negativo, tá? O que isso significa? Significa que se o P for positivo, ele está aqui, tá? Então o macete é que sempre o P ele é positivo, porque o P é do objeto, tá certo? Você poderia também fazer o contrário, tá? Você poderia fazer o contrário, você poderia botar o objeto do outro lado. Se você botar o objeto aqui desse lado aqui, aí esses sinais vão se inverter, tá? Mas se você sempre montar seu espelho assim, dessa forma, ó, vou montar aqui um espelho côncavo, por exemplo, e botar o seu objeto aqui desse lado, sempre botar aqui desse lado, você vai utilizar o mais para cá e o menos para lá, tá? O mais para cá e o menos para lá. E aí, se o F for negativo, significa que o espelho é convexo. Por quê? Porque o F está para cá, ó. Se você olhar aqui no espelho convexo, sempre ele forma do outro lado, ó. Sempre o F está para cá, ó. Então tá aqui, ó. Mas se ele for côncavo, o F vai dar positivo, né? Se o P' der positivo, significa que a imagem é real. Se o P' der negativo, significa que a imagem ela é virtual, tá certo? Então aqui tem um quadro resumo, tá? A página aqui é 167. Objetos reais, imagens reais, aqui desse lado. Objetos virtuais e imagens virtuais. Então, tudo que se o real está aqui, o virtual está do outro lado, tá? Então, basicamente, você vai ter que utilizar essa regra para poder formar imagens, né? E aí o aumento linear transversal vai ser a relação entre a imagem e o objeto, tá? A imagem e o objeto, que vai ser exatamente I sobre O, que vai dar menos P' sobre P, tá? Se o aumento linear for maior que zero, significa que a imagem e o objeto são direitos. A imagem é direita, né, em relação ao objeto, tá? Ou seja, se o objeto está para cima, a imagem está para cima. Se der negativo, significa que são contrários, ou seja, a imagem é invertida, tá certo? Que é o que está escrito bem aqui, ó. Tá? E esse A ele vai ser nada mais que o aumento linear transversal. Ele vai ser o quanto que aumentou a imagem. Se a imagem é 10 vezes maior do que o objeto, então esse A vai ser 10. Então aqui nós temos um exemplo. A distância entre o objeto e a imagem que o espelho côncavo lhe conjugará é 80 centímetros. A imagem é invertida e 5 vezes maior a imagem invertida, e 5 vezes maior que o objeto. Calcule o raio de curvatura do espelho. Faça um esquema representando o fenômeno. Então você pega essa equação aqui, ó, do aumento, porque ele já diz aqui, e pega e aplica aqui na equação, ó. Observar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. I sobre O é igual a menos P sobre P', que é o aumento de transversal, né? E aí você viu que o I é igual a menos 5O. Por que menos 5O? Então de onde saiu esse menos 5O? Saiu de que ela é 5 vezes maior e invertida. Então aqui você tem menos 5O. E aí o O vai embora, né? Você tem essa relação aqui, ó. Essa relação aqui, tá?
Deixa eu... Cancelo o O aí, tá certo? Passa esse aqui multiplicando. 2 negativo fica 2 positivo. Então você vai ter que P' é igual a 5P. P' é igual a 5P. E P' menos P é igual a 80. P' menos P é igual a 80, né? O que é P' menos P? P' menos P é a distância entre o objeto e a imagem. A distância entre o objeto e a imagem, tá? Um intervalo de distância é sempre o final menos o inicial. Então, a distância entre a imagem e o objeto é P' menos P. E P' menos P é igual a 80. E aí você forma... Você tem isso aqui, você pode pegar esse P' e jogar aqui nesse lugar aqui, ó. Você vai ter 5P menos P igual a 80. 4P igual a 80. P é igual a 80 dividido por 4, que vai dar 20 centímetros, né? Então o P sempre ele tem que dar positivo, tá, galera? 99,9% das questões que vocês fizerem, o P vai ser positivo, tá certo? O P vai ser positivo. E aí o P' é igual a 5P, ó. 5P, 5 vezes 20, P' é igual a 100. Então observe que 100 menos 20 dá 80, tá? Dá 80. Agora bora calcular o foco. Lei de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F é igual a 1 sobre 20. 1 sobre 20, tá aqui, mais 1 sobre 100, né? Quem que é o 20 e quem que é o 100? O 20 é o P, e o 100 é o P', tá? P' aqui, ó, 100. Então você vai fazer essa continha, tirar o mínimo múltiplo comum, resolver e vai achar o F é igual a 50 sobre 3 centímetros, porque os dois estão em centímetros. O R é o dobro, o R ou C, né, o centro de curvatura, é o dobro do foco. Então 2 vezes 50 dá 100. Então R é igual a 100 sobre 3. E aí representar o fenômeno, tá aqui, ó. Tanto P quanto P' deu positivo. Tanto P quanto P' deu positivo. Então observe que o P' está no 100. O P está no 20. O foco vale 50 sobre 3. 50 sobre 3 é aproximadamente 16,6. 16,6. Que é menor que 20. E o centro de curvatura é 33, aproximadamente. 33,3. Então tá aqui a representação, ó. Aí, o objeto ele é 5 vezes maior. Ele é invertido. Se vocês observarem, um está para cima, outro está para baixo. Vértice reflete, passa pelo foco aqui, ó. Foco paralelo, né? Foco paralelo. Se você quisesse fazer o contrário, daria certo também. Paralelo, foco, ó, paralelo, foco. A interseção seria aqui também. E formaria a imagem do jeito que está sendo dado aí na questão, tá? Então vai ficar a cargo aí qual você entendeu melhor, tá certo? O interessante é entender os dois métodos para você poder saber se um está certo, para fazer a verificação utilizando um método e o outro. Se os dois métodos você verifica se a sua questão está correta, tá?